Olá, tudo bem? Hoje é uma data muito importante para todos nós, pois foi no dia 18 de abril de 1857 publicada a primeira edição de O Livro dos Espíritos, trazendo temas importantes, reflexões renovadoras, princípios de vida e de espiritualidade que renovaria e que renovam toda a humanidade. A convite do nosso amigo Júnior, da Fraternidade Espírita de Cascavel, que faz parte da Aliança Regional Espírita número 4, órgão que unifica o movimento espírita da Federação Espírita do Estado do Ceará, nós iremos ler uma mensagem de Viana de Carvalho, do livro Reconhecimento a Allan Kardec, um compêndio de psicografias de Divaldo Franco, que foram organizadas por Adilton Pugliese e Álvaro Crispim. Esta obra aqui. Luz inextinguível. Mais poderoso do que os povos e as suas civilizações através dos séculos, o livro de cada época é um marco decisivo na história da evolução do pensamento. Os Vedas, ditados por Brahma, ou Rishis, aos Rishis, enriqueceram a Índia de espiritualidade durante milênios. E o Vedanta, que tem por objeto a sua explicação mística, até hoje domina a alma filosófica do povo hindu, iluminando-a com luz inextinguível. A Pérsia milenária deixou-se conduzir pelo Zen da Vesta, atribuído a Zoroastro, e inundando-se de sabedoria que há milênios lhe norteia os caminhos na busca da imortalidade. Israel, entre tormentos e inquietações, tem encontrado na Bíblia há quase 5.000 anos o roteiro espiritual da liberdade buscada em todos os séculos. Toda a Arábia passou a beber nas fontes augustas do Alcorão a mensagem de Alá, transmitida ao profeta em visões atormentadas durante as suas crises epileptoides. Desde então, sejam os pensamentos de Marco Aurélio ou os conceitos de Sócrates, apresentados por Platão, as poesias de Virgílio ou as antigas tragédias de Sófocles, o Novo Testamento, que nos apresenta a nobre vida do homem que se faz maior do que a humanidade, ou os Sermões de Vieira. O livro é uma luz incomparável, colocando marcos históricos nos fastos da humanidade. Seja através da Divina Comédia de Dante Alighieri, ou da obra grandiosa de Cervantes, ou manuseando os conceitos de Castelar, após a imprensa, o homem passou a considerar o livro como um monumento colossal, dentro do qual se pode refugiar a civilização, mesmo quando o horror da guerra ameaça a vida de extermínio total. O século XIX, com as conquistas fulgurantes da ciência, com as conclusões notáveis da filosofia e com as pesquisas na moral e na religião, recebeu numa obra o mais vigoroso trabalho filosófico de que se tem notícia. O Livro dos Espíritos, que, embora a singeleza com que foi apresentado em Paris, se fez um marco básico dos novos tempos, clareando mentes e conduzindo almas ao aprisco da paz, onde é possível uma felicidade morredoura. Isto porque o Livro dos Espíritos difere na essência, na estrutura e na planificação de todos os que o precederam, como daquele que lhes vierem depois. Não é a obra de um homem, nem a manifestação revelada de um só espírito. É talvez a maior síntese que a humanidade já leu em filosofia espiritualista, porquanto examina as consequências morais através das civilizações, apresentando os efeitos calamitosos dos desequilíbrios sociais no homem reencarnado. Não é um diálogo entre a alma que inquire e a voz que responde, embora um método dialético em que se apresenta.
É grandioso, igualmente, pelas conclusões do indagador e, na sua síntese preciosa, vai além dos problemas filosóficos, demorando-se em estudos de ordem metafísica, sociológica, tentando oferecer soluções claras às diversidades étnicas, dentro de princípios essencialmente morais, conduzindo o pensamento em superior roteiro, capaz de libertar o homem das expiações amargas e dolorosas em que se vê debatendo. O livro dos Espíritos é um sol, conduzindo intrinsecamente o seu próprio combustível. Guarda na sua planificação, sabiamente, toda a doutrina espírita codificada. Nele estão em germe os livros que viriam depois, abrindo novos horizontes à ciência em O Livro dos Médiuns, clareando os meandros da religião em O Evangelho segundo o Espiritismo, explicando a essência da vida e sua origem em A Gênese e apresentando em O Céu e o Inferno consolações e punições necessárias ao progresso da alma encarnada ou desencarnada. E mais do que isto, a introdução e os prolegômenos deram origem aos opúsculos, introdução ao estudo da doutrina espírita e ao que é o Espiritismo. Monumento mais grandioso do que as tradicionais obras da engenharia que o tempo corrói, o Livro dos Espíritos amplia o pensamento filosófico da humanidade, derramando luz sobre a razão entorpecida nas limitações do materialismo. Espíritas, homenageando a data de publicação de O Livro dos Espíritos, banhemo-nos na sua luz, estudando-o carinhosamente. Nenhum olhar precipitado de quem se empolga com a narrativa romanceada, nem a observação impensada de quem procura concluir antes de terminar o conteúdo, mas estudo sério para sorvê-lo lentamente na taça augusta da meditação, e exame continuado, intermitente para absorver o pensamento divino que os espíritos superiores trouxeram ao espírito de escola do professor Rivaio, o escolhido para a projeção da mensagem grandiosa que brilha como o farol sublime na doutrina espírita. Divulgá-lo e entendê-lo, senti-lo e apresentá-lo ao mundo é tarefa inadiável que a todos, espíritas e espíritos, nos impomos como corolário natural das nossas convicções. E recordando o seu aparecimento em Paris, há 163 anos, penetremo-nos do seu sublime combustível, tornando-nos interiormente iluminados, para levar essa chama grandiosa às gerações do futuro. Como ainda brilha entre nós a palavra de Krishna, Moisés, Jesus e tantos outros embaixadores do céu, que o Livro dos Espíritos confirma e aclara. Viana de Carvalho não apenas exalta a figura do livro como a figura do codificador da doutrina espírita, mas ele exalta o nosso espírito para que nos dediquemos ao estudo sincero, ao estudo sério, à meditação sobre as lições do Livro dos Espíritos. Mais do que uma data comemorativa, o 18 de abril é um convite ao estudo de O Livro dos Espíritos, ao estudo de nós mesmos, pois já nos ensinava Jesus e tantos outros mestres mundiais, não apenas da religião, como da filosofia. Conhece-te a ti mesmo. Que Deus, em sua infinita bondade, ilumine-nos por hoje e por todo sempre. Que assim seja.